Pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Vale de Deus. Nós estamos no nosso. Eu não sei nem mais qual episódio é. Décimo Não, são primeiro. bastante. Já é bastante. Mas a gente vai falar sobre Maria, né? E trouxemos a nossa convidada, a minha esposa Priscila, mais uma vez aqui com a gente. Vai falar sobre o tema de Maria. Estamos eu, o Christian e o Marquinhos aqui. Tomara que vocês estejam bem escutando esse podcast, que ele esteja servindo para você como crescimento espiritual mesmo, que possa ser um caminho no projeto de evangelização de Jesus. E a gente vai falar de Maria hoje. É um tema muito legal, muito gostoso. A gente tem diversos assuntos aí para tratar e hoje vai ser um bate-papo sobre isso, tá? Rapaz, falar de Maria é muito legal porque ela é uma consoladora para a gente, né? Ela é a nossa mãe, né? A mãe que está no céu. A gente tem que deixar bem claro que ela não é uma deusa, né? Ela não substitui o papel de Cristo, de Deus, né? É muito pelo contrário. Ela serve como um elo, né? Através dela a gente consegue ficar um pouco mais próximo. E ela é um exemplo, né? A gente pode imitar Maria porque ela foi a primeira discípula, né? Aquela que primeiro rezou para Cristo, aquela que primeiro comungou, né? Teve ele no seu ventre, aquela que primeiro sentiu. E o papel dela é extremamente importante. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Quem quer falar? Quem começa? Oi, pessoal, eu sou a Priscila, como o Christian falou, estou aqui hoje invadindo o podcast aqui do Vale de Deus e invadindo num dia muito legal, que, como o Christian bem colocou, falar de Maria é bastante especial para mim, né? E falando um pouquinho, né, desse primeiro momento, foi ela primeiro ficou com Jesus, rezou por Jesus, esteve com Jesus, né? Que importante, né, pensar nesse primeiro anúncio do anjo com ela ali, quantos medos, né? Ela é humana, quantos medos, quantas perguntas devem ter aparecido aí na cabecinha daquela criança, né? Apesar de já aparentar se ter uma vivência, né? Mas é uma criança, né? A gente sempre vai ser visto como uma criança nessa idade, não tem como. E o que eu trago assim como referência para a minha vida desse momento específico de Maria com o anjo, quando ela fala o seu sim, né? Ela resume, né? Ela realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Ela simplesmente deu ali um corpo inteiro na palavra acreditar, né? Ela não sabia o que vinha pela frente, ela não sabia de nada, mas ela acreditou. Ela foi a primeira a acreditar no projeto de Deus, trazendo essa aliança para nós, né, como salvação, que é o próprio Jesus. E o que me marca muito também, quando ela responde ao anjo, né, ela termina falando assim, porque para Deus nada é impossível. Poxa vida, todas as minhas orações eu tento colocar essa frase ao final. Tem hora que dá uma balançada, porque a fé às vezes não é uma fé de Maria, mas eu tento copiar isso para minha vida. Eu acho muito legal o que ela fez. Ela falou, começou com sim e terminou porque para Deus nada é impossível. Excelente exemplo para a nossa vida. Tentemos nós, né, todos colocar isso nas nossas orações, nos nossos projetos. Garanto que a gente vai ter melhores respostas de Deus, né? A fé de Maria, ela extrapola o racional, né? Porque muitas vezes nós temos uma fé racional. A gente pede, não, que surja um médico com uma cura, que eu consiga, que apareça alguém para me ajudar nesse momento difícil. Então, é uma fé muito racional, né? Hoje, se alguém chegasse para Maria, né, falando nos tempos de hoje, Maria já ia pensar, não, então o Espírito Santo vai fazer como uma inseminação artificial ali e tal, alguma coisa assim, e pá. Pensaria de forma racional ainda. Não, na época dela não tinha nada disso. Então ela acreditou, e isso é fé. O crer no impossível de fato, não um possível aos olhos de uma divindade somente. Ah, porque Deus, não, mas se Deus quiser, Deus faz sem atravessador.
Deus faz acontecer. Deus fez ali surgir Jesus no ventre de Maria assim. Isso é muito legal, isso é muito bonito de ver, né? Eu acho interessante que Maria, ela tá na vida de Jesus, né, nos momentos mais importantes, não é à toa, né? Você pode ver que ela foi colocada ali por um motivo específico. É uma pessoa que acreditou muito no projeto de Jesus. Isso é interessante, porque talvez os discípulos em alguns momentos tenham acreditado, nos momentos a fama de Jesus fez com que as pessoas acreditassem. Depois que você vê o cara curar paralítico, cego, tá, maravilha, fácil de crer, né? Você vê um cara que todo dia que você passava ali na esquina, o cara estava sentado com a muletinha e hoje ele está andando. É fácil acreditar. Maria disse sim sem ter nada antes, sem ter uma história de milagre, nem de nada disso. Isso é a fé na sua condição mais pura, né? Se for pensar. Esse primeiro sim de Maria é um sim muito carregado de fé. Não é à toa que Deus a escolheu. Sim. Eu estudei essa semana, e vocês podem estudar também, quem quiser, está no site da Canção Nova. É um artigo que fala assim: você sabe qual o papel da Virgem Maria na igreja? Depois eu posso deixar até o link para vocês aí na descrição do podcast, que eu acho que é muito legal a leitura. Ele passa por todos os evangelhos e ele fala dos evangelhos quais são as citações. A Maria até falou, né? Maria, a Priscila até falou, são 19, né, citações, né, de Maria. Então ele pega essas citações dentro dos evangelhos e enumera. E ele fala de Marcos, né? Marcos ele fala muito pouco, fala a mãe de Jesus no meio dos parentes. Mateus também fala muito pouco, mas ele fala do nascimento virginal de Jesus, né? Como profecia de Isaías. Depois ele coloca Maria como protagonista junto com Jesus e José lá nos Magos e na fuga do Egito. Depois ele fala de Maria como mãe que cuida do filho junto com José, e José não é chamado de pai no Evangelho de Mateus. Lucas já fala muito. Lucas é o teólogo de Maria, né? Ele adora falar de Maria, fala de diversos detalhes da vida de Jesus com Maria, traz ela como modelo dos cristãos. Ela é a primeira cristã, ela que acolhe a palavra de Deus. Então é muito legal, Lucas. E depois João, ele fala, mas fala pouco. Lucas fala bastante de Maria. E aí eu começo a pensar um pouquinho, né, fazendo essa leitura e depois pegando. Muito legal você. Muitas horas eu não entendi, em diversos momentos eu não entendi esse artigo, né? Mas aí eu ia lá na Bíblia, porque ele dá indicação. Aí eu ia lá na Bíblia e eu tentava entender um pouco mais do contexto da palavra, e aí, né, ficava um pouco mais claro. Então é muito legal você também fazer esse link com a Bíblia, porque aí você, né, afirma, né, confirma aquilo que você está lendo. É muito, muito interessante isso. Mas vamos lá. Essa questão de Mateus fala de Maria com o papel de mãe que cuida do filho junto com José. E a gente não tem muitas informações da infância de Jesus, né? Mas aí a gente começa a entender, né, principalmente nós que somos pais, né, temos 2 filhas, né, a gente começa a entender qual que é a importância de Maria e de José, né, nesse processo de infância de Jesus. Porque Jesus, ele se colocou na condição de humano, né? E na condição de humano, ele sentiu tudo aquilo que o humano sentiu. Então, né, tudo aquilo que uma criança sente, né, desde da concepção, desde o nascimento, né, até os seus 12 anos, que é onde a gente vai ter o primeiro relato, né, de Jesus, né, a gente tem aí 12 anos de história. E esses 12 anos é carregado de uma coisa que é uma certeza para mim e para todos os cristãos. Eu tenho confiança nisso. Que Maria ensinou Jesus, né, a andar, a caminhar, curou as feridas quando ele caiu e torceu o pé, ralou o joelho, ensinou a ler
e a escrever, né? Porque, lembrando do contexto que eles viviam, né? Ler e escrever eram uma condição de muito poucos, né? Eram poucas as famílias que tinham essa condição de deixar o filho, né? Para ler e para escrever, de ensinar o filho, de colocar talvez numa escola, de ensinar aquilo que sabia. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, existia uma intenção muito firme dos pais de Jesus, né? Dos pais humanos de Jesus, Maria e José, em dar uma condição de inteligência, de sabedoria, de noção, né, de palavras e de números, né? Ele sabia, e aí é mérito dos pais, é mérito de Maria e de José, né? E aí toda essa história que a gente só fica imaginando como aconteceu, porque a gente não tem esse relato histórico, né? Né, só reafirma uma coisa, a importância que Maria teve, né, para o crescimento desse menino Jesus, né, e que de fato se tornou o Cristo que nós conhecemos, né? Então tá aí a importância de Maria na formação de Cristo.